Bem-vindos ao nosso podcast Violência contra a Mulher. E hoje nós estamos com... Vitor Andrade, estudante da Unifam Direito. Pedro, estudante da Unifam Direito, primeiro período. Muito prazer, meu nome é Júlia. E hoje nós vamos discutir sobre violência contra a mulher. E eu gostaria de saber o que seria essa violência contra a mulher. Porque quando a gente fala sobre isso, muitas pessoas pensam realmente somente na violência física. O que seria isso para vocês? Assim, eu entendo a questão e percepção das pessoas pensarem que a violência contra a mulher é só física. Mas a gente também tem que lembrar que a violência contra a mulher, ela é todo e qualquer ato que resulta em dano, seja ele físico, como todo mundo pensa, psicológico, sexual ou patrimonial, que tenha como motivação principal o gênero, ou seja, é praticado contra as mulheres. Isso é retratado bastante, né, na Maria da Penha, não é? Sim, é um assunto bastante discorrido na Maria da Penha e é como o alicerce na questão dos direitos da mulher, né? Ela é usada bastante nos casos em que a gente discorre sobre esse assunto, sobre feminicídio, entre outros tipos de violência, né? Como o Pedro veio. Eu vi que adicionaram, né, uma sexta parte da Maria da Penha. Vocês poderiam falar um pouco sobre essa lei que acabou sendo criada por agora? Bem, essa questão é a questão do vicaricídio. A gente vai discutir mais isso em outros blocos. Mas o vicaricídio é quando a intenção de ferir a mulher através dos parentes, sejam eles filhos, dependentes ou coisas do tipo. Mas é como eu disse, a gente vai discutir isso em outros blocos. O foco do bloco de agora é a gente falar mais um pouco sobre o que é a violência contra a mulher e onde ela se inicia. Isso é muito presente na nossa sociedade de hoje. É como quando se fala que rosa é pra menina e azul é pra menino. Isso a gente vê também na ReHap, né, na seção ali que é dividida. Com certeza, a distinção de gênero sempre foi um assunto bastante em pauta na nossa sociedade, visto que a gente pode olhar até um cenário mais retrógrado na questão de um Brasil colonial. A gente pode notar que questões de tribos indígenas utilizavam um sistema de organização patriarcal. Então a gente vê que essa é uma questão que está sempre bastante enraizada na nossa sociedade. Vocês são estudantes de direito, certo? Vocês já estudaram um pouco sobre Pierre Bourdieu, porque ele traz essa questão, não é mesmo? Sim, o Pierre Bourdieu, inclusive, é um dos principais autores quando a gente fala sobre violência de gênero. Ele tem um livro chamado A Dominação Masculina. Nesse livro, ele aborda que a questão do homem sobrepor a mulher tá muito mais que uma questão cultural, e sim algo, tipo assim, criado desde o início das civilizações e do surgimento da propriedade privada. A gente percebe isso principalmente como, por exemplo, o homem ser retratado como reto e a mulher ser retratada como curva. O homem ser retratado como forte e a mulher como frágil. Sempre são papéis que colocam o homem no topo como uma figura de proteção e a mulher como uma figura de frágil. Mas isso mascara uma intenção de colocar o homem acima da mulher, colocar a mulher como inferior, como dependente do homem. E isso gera um impacto que acaba influenciando muito na violência de gênero e, consequentemente, no patriarcado. A gente vê todo dia, né, que vem aumentando o número de casos de violência contra a mulher. A gente deve estar sempre ali tendo maior conhecimento sobre esse assunto, assim como vocês estão trazendo para os espectadores nesse momento, não é? Isso, a gente vê que essa hierarquia de gênero, onde o homem é exposto como dominante, sobreposto à mulher, é um assunto sempre bastante decorrido. Até mesmo em uma obra da Rita Sargento, uma socióloga, ela fala sobre a questão o homem usar-se da violência, usar-se do seu porte, das suas, entre aspas, vantagens biológicas, para poder reafirmar essa fragilidade feminina. A violência, ela é muito presente na nossa sociedade. E a gente deve sempre estar ali buscando, né, saber mais, porque o número de casos vem aumentando a cada ano, não é mesmo? Essa questão da hierarquia, onde o homem sobrepõe a mulher, é sempre muito tratado em qualquer visão ideológica, é sempre um assunto que ele é muito reafirmado em qualquer mídia. A gente pode ver isso em qualquer situação, em qualquer livro, em qualquer pesquisa, doutrinadores colocam essa visão em que o homem é dominante, vai se prevalecer perante a mulher, só que tem também uma pesquisa da Rita Sargento que fala justamente sobre essa questão do simbolismo dominante do homem, onde ele utiliza-se das suas questões biológicas, que um homem ele seria fisicamente, biologicamente mais forte que a mulher, justamente para reafirmar essa força através da violência, colocando a mulher num papel, por exemplo, de submissão, fragilidade.
Eu queria fazer um adendo a isso também, respondendo essa questão da violência, e meio que até para as pessoas que estão assistindo a gente agora. Essa violência tá tão enraizada que às vezes a gente faz ela sem perceber. O Pierre Bourdieu trata disso no livro dele, quando ele diz que, por exemplo, quando a gente usa frases como o homem foi até a lua, o homem foi até o espaço, a gente tá usando meio que, de certa forma, dessa violência, a ocultar as mulheres desse papel. Toda vez que você usa o homem para definir a sociedade e o mundo como geral, você acaba sobrepondo que o homem representa o todo. E você esquece a mulher, que fica completamente oculta desse cenário. E muitas vezes, adentrando no que você falou, por exemplo, quando a mulher ela fala que fez uma engenharia mecânica, não se é esperado na sociedade, né? Por mais que tenha, não é tanto quanto se tem nos homens. A gente vê esse papel da mulher sendo um pouco enviesado, sendo um pouco difuso em comparação ao do homem, que a gente pode até levar em consideração o papel da mulher nas Forças Armadas. Sendo que a primeira vez que uma mulher, ela ingressou nas Forças Armadas foi em 1980, na Marinha. Visto que o homem sempre teve esse papel no militarismo, essas questões. Sim, com certeza. E a gente vê essa demora da ingressão da mulher, não? Sim, sim. E muitas vezes isso vem através da revolta, realmente, né? Por exemplo, no ano de 1960, depois da terceira Revolução Industrial, se teve a Revolução das Mini-Saias, né? Que foi onde as mulheres ali, que elas não poderiam utilizar uma roupa mais curta, fizeram essa revolução de realmente utilizar. E hoje em dia a gente vê a mini-saia muito presente na população. E a gente é um país muito retrógrado, porque a gente sempre demorou a ceder direito às mulheres. Por exemplo, nós fomos um país retrógrado em questão ao voto feminino. Nosso voto só foi liberado na Era Vargas, em 1932. Em comparação a muitos outros pioneiros, isso é um atraso gigante. E isso se deve a uma questão que o próprio Pierre Bourdieu também comenta no livro dele, que é o quê? A virilidade e a feminilidade. O homem tem que se provar a todo custo, mesmo que seja através de carros, através de dinheiro, posse de algo, trabalho bom, enquanto a mulher ela sempre tem que se ver presa a esse dependente dele. E às vezes o homem usa até a própria mulher como capital simbólico para poder se provar. E o que é esse capital simbólico? Capital simbólico é o conjunto de coisas que o homem pode usar para se provar na sociedade de acordo com a pressão que essa mesma exerce nele. Por exemplo, um cara rico, poderoso, que é o dono de uma empresa, por exemplo, ele vai aparecer o quê? Com uma mulher geralmente bonita, bem cuidada, que tem, tipo assim, roupas de marca, esse tipo de coisa. E quando isso meio que é revertido, você vê a situação acontecendo, tipo, o cara chega com uma mulher que não expressa esses valores, a sociedade questiona isso. E questiona de uma forma negativa. E você pensa, cara, isso não faz sentido nenhum, porque não é muito legal você questionar, tipo assim, por que sua mulher não tá usando roupas de tal marca, ela tá usando roupas pobres? Você não perguntaria isso normalmente, mas a gente se vê, tipo, legitimado a fazer esse tipo de questionamentos, mas que não são legais, porque sim, sabe? Sim, a gente vê isso até nos nossos familiares, né? Quando os casamentos, eles não eram ali feitos realmente por amor. Voltando um pouco no que o Pedro tinha falado sobre a questão de nosso país ser um pouco retrógrado a partir da criação de leis pró a mulher, a gente vê que, por exemplo, o voto da mulher, ele foi existir só a partir depois do neoconstitucionalismo na Constituição Federal de 1888. Então, assim, é algo recente comparado com a história que nós temos. A gente vê isso no caso da Maria da Penha, que é muito recente também, em 2006, não é mesmo? Aí a gente usa de novo um outro conceito do Pierre Bourdieu. Eu tô falando muito dele porque ele é a nossa base teórica no estudo do direito. Principalmente nessas questões de relação entre opressor e oprimido, dominado e dominador. A gente parte do pensamento, na linha de pensamento dele, de que a violência simbólica ela é usada para explicar isso justamente. A violência simbólica, para quem não sabe, é o que faz com que pessoas como eu, você que tá assistindo e todo mundo aqui, vejamos coisas arbitrárias e começamos a pensar que isso é algo normal. Tipo, a gente vê um serviço de uma mulher limpando casa, por exemplo, como as domésticas, e acha justo diminuir isso. E não tem esse questionamento. A gente não pensa como se fosse um preconceito machista. A gente só pensa como, tipo assim, isso é menor que, por exemplo, ser o dono de uma empresa. Sem contar as milhares de outras coisas, como, por exemplo, a gente legitimar casais acharem que o marido é dono da mulher e que vice-versa, sabe? São pensamentos assim, que a violência simbólica meio que faz com que a gente pense que isso é aceitável, quando na verdade não é. Isso é crime
crime, é criminoso, mas mesmo assim a gente acaba enraizando isso cada vez mais e mais, e quando vê, todo mundo já tá pensando isso. E infelizmente é um assunto que é banalizado, né? Eu achei muito interessante esse termo que você trouxe. Você poderia dar mais exemplos, tanto para os espectadores entender mais o que seria essa questão? Bem, a gente tem a questão da violência simbólica, assim como eu expliquei, é a forma que a sociedade e as instituições arranjam de legitimar essa violência, fazer com que o arbitrário se torne o comum da sociedade, que a gente legitime e ache que está certo, sabe? E como eu já dei o exemplo, tem a questão da desvalorização do trabalho doméstico. A gente começa a entender que tudo aquilo que as mulheres fazem dentro de casa, como cuidar de filhos, limpar a casa, e sem contar o trabalho das próprias domésticas, é algo extremamente desvalorizado, banal. E é a mesma coisa com cozinha, esse tipo de coisa. Quando um homem faz, a gente já supõe que, tipo assim, se um homem é um cozinheiro, provavelmente ele é o chefe. Se um homem tá fazendo um serviço de casa, provavelmente ele é um consultor de imóveis que é especialista nisso e naquilo. Então, assim, a gente já meio que parte de um pressuposto que quando é o homem, é especialista, é algo bom. E quando é a mulher, vai empobrecendo mais. A gente vai pensando, não, a mulher não tá pensando, ela não é especialista nisso, ela faz um trabalho completamente desvalorizado, isso não é nada. E sem contar as milhares de outras coisas. Por exemplo, quando acontece um feminicídio, a primeira pergunta que a gente faz é o quê? Mas será que ela não fez nada mesmo pra não merecer isso? Mas será por que ele matou? Será que a roupa não tava curta? Será que a culpa não é dela? Quando acontece um assédio mesmo. Mas por que ela tinha que estar andando naquela rua escura aquelas horas? A culpa sempre vira da vítima. E isso é o papel da violência simbólica, meio que fazer esse papel para a dominação continuar. Através da igreja, através da escola, através de várias instituições responsáveis por formar a gente, sabe? Isso é visível na licença maternidade, né? E licença paternidade também, onde a mulher, ela tem maior tempo ali pra cuidar do bebê no seu resguardo, porém o pai não tem. E quando ele retira um tempo maior, causa uma estranheza na sociedade, né? Isso que você falou é muito importante. A licença paternidade, ela é muito reduzida se for comparar com a licença maternidade. E isso vem meio que pra perpetuar o que a sociedade já vem falando. Os homens, eles são afastados da criação do filho, são afastados de tarefas domésticas, enquanto as mulheres são cada vez mais enraizadas nelas, e isso é cada vez mais desvalorizado. Tanto que, ultimamente, na internet, tá surgindo várias, tipo assim, as pessoas chamam de trends, né, no TikTok, que compactuam o fato de homens serem disfuncionais. Você casar com um homem que não sabe lavar a louça, um homem que não sabe limpar a casa, não sabe trocar a fralda de um bebê, e, tipo assim, hoje isso tá sendo rompido, mas ainda assim tem muito desse pensamento enraizado na sociedade. Tá sendo algo meio que frequente, né? As mulheres estão fazendo, igual você falou, meio que uma piada, com essa questão dos homens disfuncionais. Tanto tem a música também da Sabrina Carpenter, que a gente vê isso realmente, né? É que ela fala que os homens são meio Isso. idiotas. Muito obrigada pela temática que vocês trouxeram hoje. Tanto eu quanto os espectadores tivemos maior conhecimento sobre isso, então eu fico muito agradecida. Obrigado a você por orquestrar esse podcast e agradeço também por difundir um pouco do conhecimento. Eu também agradeço pela oportunidade de estar aqui conversando, e se você conhece alguém que passa por alguma situação de violência, mesmo que seja verbal, psicológica, por favor, busque ajuda nos órgãos competentes. Com certeza. O que a gente mais precisa é de pessoas ali lutando realmente pela igualdade feminina na sociedade. Expor esse tema, né?